Sejam bem-vindos. Esta é a terceira edição do Café para Acopar, uma iniciativa das empresas do Complexo Químico de Estarreja que pretende trazer às gerações mais jovens alguns dos temas da atualidade. Hoje temos o José Nogueira. O José Nogueira é coordenador da área de hidrogênio verde da Bondalti. A descarbonização não é mais, eu diria, um processo, não é? De atingir um fim semelhante àquele que existe à data de hoje, mas com menos impacto, digamos, no meio ambiente e no ecossistema onde nós vivemos. A palavra é complexa, a descarbonização dá a ideia que nós vamos tirar o carbono. Eu não sei se as pessoas são aqui da área das ciências ou de economias, mas descarbonização está implícito que podemos ter a mesma coisa, mas sem carbono incluído. E por vezes até pode acontecer isso, mas também pode não acontecer. Tipicamente, descarbonização aplica-se, este chavão que se aplica a um determinado processo que pode ser, digamos, alcançável sem impacto, sem emissões. Tipicamente estamos a falar de emissões de CO2 para a atmosfera. 90% das vezes, quando alguém fala em descarbonizar alguma coisa, não está a falar de obter o mesmo produto ou o mesmo processo sem carbono, mas está-se a referir ao processo de obter o mesmo produto ou o mesmo serviço, mas com emissões, não é? Sejam líquidas ou atmosféricas, reduzidas ou nulas, eventualmente. E porquê é que o dióxido de carbono é tão importante ser retirado da atmosfera? Isso, exato, essa é uma boa pergunta. O planeta está a aquecer, não é? Portanto, acho que isto, à data de hoje, toda a gente reconhece isto, nem que seja em termos... é um tema factual, estatisticamente comprovado, não é? E o planeta está a aquecer, essencialmente há uma correlação entre a temperatura do planeta e a concentração de CO2 na atmosfera. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos à data de hoje praticamente emite CO2 para a atmosfera. Não é? Nós, quando conduzimos o nosso carro, ou andamos de autocarro, ou acendemos uma fogueira, ou fazemos uma refeição num fogão que não seja elétrico, ou produzimos eletricidade, basicamente tudo o que fazemos tem um impacto, não é? Seja em termos diretos ou indiretos. Indiretos quer dizer que já aconteceu na cadeia de valor a montante, liberta CO2 para a atmosfera e, portanto, esse processo de libertação de CO2 para a atmosfera tem uma consequência. E a consequência é que o planeta aquece. E quando o planeta aquece, temos alterações significativas, como, por exemplo, estes eventos climáticos extremos em determinados pontos do planeta, não é? Alterações nos ecossistemas, na biodiversidade, isso tudo tem impacto, não é? E, portanto, o CO2 é importante por causa disso. Estamos num caminho muito perigoso. Um grupo de cientistas mostrou que se ultrapassarmos um determinado limiar, não é, de aquecimento, podemos ter alterações que são irreversíveis no planeta e isso sim terá consequências no nosso modo de vida. Isso pode acontecer em 50 anos, em 100 anos, não sabemos. Se calhar no nosso tempo de vida podemos não notar, digamos, de forma tão evidente, mas certamente na vida dos nossos netos, dos vossos netos, na vossa vida eventualmente, isso pode já vir a acontecer e isso pode afetar a vossa qualidade de vida, a forma como vocês vivem. Tem impactos tão profundos que podem ir até às migrações e atrás das migrações de pessoas, movimentação de pessoas, vêm conflitos normalmente armados, por exemplo, não é? E, portanto, isso causa disrupções brutais, ou pode causar disrupções brutais naquilo que nós conhecemos como a sociedade e o nosso estilo de vida. Não é? E, portanto, nós vivemos neste mundo altamente interligado de ambiente, sustentabilidade e sociedade que temos que cuidar. Agora, a tecnologia está aí, não é? Portanto, Portugal é um bom exemplo do que é, digamos, a transição, por exemplo, falando concretamente da produção de energia elétrica, abandonamos a produção de carvão, não aparenta fazer falta, não é? As luzes continuam acesas, e, portanto, temos importado energia de Espanha, mas sobretudo porque ela é mais barata, e acho que isto é importante também que vocês tenham noção disso. Portanto, abandonamos o carvão. Tínhamos duas centrais, não é? Tínhamos duas centrais a carvão, que foram encerradas nos últimos anos. Sim. Instalamos muitos parques eólicos, muitos parques fotovoltaicos e, portanto, hoje a nossa matriz energética
tem ainda o gás, que é muito importante como combustível de transição, por uma série de motivos, podemos depois falar um bocadinho sobre isso, mas à data de hoje, Portugal, Espanha e França muito por causa do nuclear, tem uma pegada, digamos, de CO2, a intensidade de CO2 da sua eletricidade é relativamente baixa. Qual é que é a tua opinião sobre as potencialidades e a possibilidade de se utilizar a energia nuclear, Sim. com tudo aquilo que nós sabemos que de bom e de mau pode trazer, como energia alternativa para neste caminho de descarbonização? Eu acho que o nuclear é uma tecnologia muito interessante e, em termos de descarbonização, se estivermos a falar em termos mundiais e globais, é uma tecnologia fantástica porque tem uma pegada de CO2 da energia produzida baixíssima. Não é? E basta olhar, por exemplo, para o sistema francês, onde a pegada de CO2 da eletricidade em França é muito baixa por causa do parque nuclear que eles têm em funcionamento. Agora, é uma tecnologia que tem muitos desafios. Não é? É uma tecnologia, apesar de conhecida, muito cara e, portanto, por consequência, produz eletricidade que é extremamente cara, não é? Comparativamente com outras fontes que temos acesso. Em termos ambientais, é bom porque tem, como eu disse, não tem emissões para a atmosfera, tem o problema, eventualmente, de recursos que podem estar localizados noutros países, como é o urânio. Nós precisamos de urânio, é a matéria-prima para o nuclear, e tem o problema do armazenamento dos resíduos. Isto é um desafio que tem que ser gerido. Mas eu diria que, se calhar, o principal problema do nuclear é o investimento e o tempo que demora a ser operacionalizado. Para terem uma ideia, uma central fotovoltaica, por exemplo, consegue-se praticamente depois da decisão de investimento e dos licenciamentos estarem alinhados, 2 anos é possível instalar um parque fotovoltaico. Uma central nuclear com a dimensão típica de 1 gigawatt pode demorar 10, 15 anos a estar operacional, o que é uma brutalidade. Não é? Imaginem, decidimos hoje que queremos instalar uma central nuclear e só daqui a 15 anos é que ela entra em funcionamento. E, tipicamente, também, com o tempo, também há derrapagem dos custos, e custa milhares de milhões de euros instalar uma central dessas. Mas eu até diria que um dos principais desafios, em particular numa matriz energética como a portuguesa, é a falta de flexibilidade da produção. Isto é, o nuclear, por especificidades da sua operação, é pouco flexível. Isto quer dizer que não é muito adequada a ser interligada com fontes intermitentes como é o solar e o eólico. Fontes que nós já temos em abundância em Portugal. Esse é um bocadinho o desafio que as indústrias químicas aqui do concelho, nomeadamente a Bondalti, onde tu trabalhas, onde nós trabalhamos, mas esse é um bocadinho o desafio que está colocado perante as indústrias hoje em dia, não é? Como é que se podem descarbonizar, como é que podem continuar a produzir os elementos que produzem, que são essenciais numa sociedade moderna, mas sem libertação de emissões. Pois, sem emissões, e eu diria mais, sem emissões e de forma competitiva. Porque a melhor forma de nós garantirmos que as fábricas não têm emissões é fechar, não é? Elas fecham, não produzem, portanto não emitem nada. E não é isso que nós queremos, não é evidente. E, portanto, nós hoje, à data de hoje, as nossas empresas, particularmente estas do complexo químico, operam no mercado global e, portanto, é muito importante que se mantenham competitivas no mercado. O produto que sai das fábricas tem, ao final do dia, que conseguir competir com o produto que sai de outras fábricas, de outros lados do mundo. Não é? E, portanto, é uma interseção desse desafio com o desafio da descarbonização. E o desafio de garantir que conseguimos ter o mesmo produto, com as mesmas qualidades, a um preço competitivo, mas com uma pegada de CO2 mais baixa. Os produtos que têm pegadas altas, na verdade, não refletem na sua estrutura de preço e de custo o impacto que têm no ambiente. Uhum. E é aí que a política pública também é relevante tomar ação. Acho que têm sido dados passos nesse caminho, mas o cliente final, que são vocês, não é, tem um papel a dizer, e sempre que puderem tomar uma decisão consciente de consumo relativamente a estas matérias, devem tomar, porque estão, no fundo, a decidir também o vosso futuro, não só do planeta, mas também
da economia do qual fazem parte, ou do ecossistema económico do qual fazem parte, que é o português e o europeu.